Você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Aqui no IPTH tratamos de depressão, estresse, síndrome do pânico, bipolaridade, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e uma vasta linhagem de neuroses e psicoses. O nosso tratamento é no inconsciente das pessoas. Não levamos em consideração os sintomas, buscamos sim a origem causadora dos sintomas. E hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Está conosco aqui no nosso estúdio a nossa psicanalista Mayusha. Boa tarde, Mayusha. Boa tarde, Dr. Celso. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-la aqui conosco. E vamos falar desse assunto bastante importante, né? Com certeza, muito importante, visto que se essas crianças forem diagnosticadas de uma forma errônea, assim, tendo que tomar medicamentos, elas vão arrastar isso pela vida inteira, né? E se a gente conseguir diagnosticar de uma forma sistêmica, com um olhar sistêmico, talvez elas não tenham que tomar esses medicamentos, talvez elas não tenham a sua infância roubada. Eu penso assim dessa forma. Você falou uma palavra bastante interessante e significativa para a análise do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vejam bem, como é feito o diagnóstico de TDAH. Não existe um exame que possivelmente comprove esta síndrome ou esta doença. Na verdade, o diagnóstico é feito através de observância dos comportamentos. E a partir da observação do comportamento, do que disse o pai, do que disse o professor, então faz o diagnóstico. Mas o grande problema é o seguinte: eu acho muito precoce fazer um diagnóstico numa criança que é esperta, que é inteligente, que não para, que conversa, que de uma certa forma ela discorda, não sabe o que é sim, não sabe o que é não. Será que não teria outros problemas por trás desta aparência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? E quando a minha colega de estúdio falou de uma visão sistêmica, vejam bem, meus queridos telespectadores, a psicanálise sistêmica leva em consideração para um diagnóstico todo o conjunto que faz parte da pessoa, ou seja, o agrupamento familiar. E se uma pessoa, se uma criança é hiperativa, será que ela não está recebendo ressonância dos irmãos abortados? Será que ela não está recebendo ressonância dos traumas ocorridos no ventre materno, na primeira infância? Ou será que não seria o trauma de nascimento que está desencadeando nesta criança um comportamento hiperativo? Eis aí uma questão que os pais devem levar em consideração, fazer uma análise mais profunda, né, Mayusha? Com certeza, não é só assim, ele não para quieto, corre pra lá, corre pra cá, esse menino não faz muita arte, ele põe fogo na casa. Tem uma questão aí que mais escondida na mente, que as mães devem procurar como achar essa questão, talvez com um psicanalista, né, profissional, para não levar ele diretamente num psiquiatra, talvez, e encher essa criança de medicação. Eu penso que o remédio, em alguns casos, ele pode ser necessário, né, mas não para sempre. Às vezes a criança tem que tomar Ritalina aí dos 5 anos de idade, chega lá com 15 tomando Ritalina ainda, daí ele tem que prestar vestibular, não consegue largar, se vicia na Ritalina e nunca mais consegue. Às vezes ele pula da Ritalina para alguma outra medicação. A grande verdade é o seguinte: quando existe uma inquietação na mente da criança, obrigatoriamente tem que ter um pano de fundo. Este pano de fundo é investigado pela psicanálise, como eu falei anteriormente. A criança pode estar representando uma ressonância do sistema familiar, ela poderá estar poderá ter aberto um leque de problemas de ordem psicológica na primeira infância ou até mesmo trauma de nascimento. E algumas questões que é muito comum nas crianças hiperativas
são os conflitos familiares vivenciados durante a gestação e a primeira infância. Aí desequilibra os neurotransmissores da criança, ela cria dentro dela uma espécie de comportamento para chamar a atenção dos pais, para unir os pais, e aí vem os questionamentos. E infelizmente o que se faz com essas crianças é tentar abafar os questionamentos. Agora eu te pergunto, abafando o questionamento resolve o problema? Com certeza não. Inclusive, a gente recebeu um e-mail aqui da Juliana Matos. Ela disse que tem 3 filhos e que o caçula foi diagnosticado com TDAH. E o médico receitou medicação. Ela pergunta pra gente se o melhor caminho para tratar a hiperatividade do seu filho caçula é tomar a medicação, pois ela percebeu que ele ficou mais contido depois que ela começou a dar o remédio para ele. Então ela tá perguntando, será que esse é o melhor caminho? Que ele mudou muito drasticamente, ele tá ficando quieto na frente da televisão, assim, paralisado, quando que antes ele não parava nem um minuto. Na verdade, o que o remédio faz? Nós não somos contra o remédio. O remédio é importante para que a criança possa temporariamente encontrar uma solução. Agora, abafando os problemas, acaba criando uma espécie de somatização interior. É como um vulcão que está em erupção, vai lá com o remédio e tampa a boca do vulcão. O que vai acontecer? Vai estourar de outra forma, como uma neurose de dor de cabeça, de falta de atenção, ou então de insônia, toque. E hoje o que nós vemos de crianças com toque é coisa fabulosa, um absurdo. O número de crianças que são diagnosticadas com TDAH são medicadas e aí desenvolvem uma síndrome de estar, vamos dizer assim, dopado, e aí começa os tiques e os toques. E aí um problema acaba gerando outro. O nosso conselho para os pais que têm crianças com este comportamento é que trabalhem juntamente com a psicanálise e a psiquiatria, uma vez que o remédio consiga dar um embasamento para a criança poder estudar, e a psicanálise que vai analisar o que existe no inconsciente desta criança que está deixando ela inquieta. E para responder o e-mail da Juliana Matos, minha querida telespectadora, remédio para criança só em último caso, principalmente remédios para o transtorno de déficit de atenção, porque o Concerta e o Ritalina, eles são a base de química que lembra muito a cocaína. E nós temos aí uma pesquisa, essa pesquisa não é nossa, é a nível nacional, que os usuários de cocaína foram usuários de Ritalina e Concerta. Então nós percebemos que isso pode ser uma roleta russa. E a nossa dica, Mayusha, é que as mães tratem os filhos através da abordagem do inconsciente, onde seja possível remover os traumas. E aí sim, a criança poderá se livrar do remédio. Quando essas crianças que tomaram Concerta e Ritalina, elas param a medicação lá na adolescência, a mente delas sente falta da substância. E aí elas buscam nas drogas o complemento dessa substância? Seria essa a colocação? Então, nós tratamos aqui no IPTH as mais variadas síndromes de vícios, seja ela através da bebida alcoólica ou das drogas em geral. É incrível, grande parte, a grande maioria, mais de 95% dos dependentes de álcool e de drogas foram na infância usuários de Ritalina e Concerta. O cérebro acaba registrando aquele sintoma da química e cria um outro comportamento da sinapse, dos neurotransmissores, que tem uma necessidade de ficar dopados. Uma vez que o remédio dopa a mente, o álcool também dopa e a droga também deixa a pessoa light ou dopada. E o cérebro faz uma relação um com o outro e as papilas gustativas acabam registrando a química do remédio, e depois o álcool ou qualquer tipo de droga acaba desencadeando na mente da pessoa a necessidade por aquela química. Eu aconselho aos pais
tratem alternativamente as crianças, porque o futuro do Brasil, o futuro da família está nas crianças. Nós não podemos simplesmente entregar os nossos filhos para serem dopados na base do remédio. Tem que ter outra forma, e a psicanálise está aí para ajudar essas crianças a encontrar o caminho do equilíbrio. A vantagem da visão sistêmica sobre a visão clínica é esse olhar mais amplo de conseguir entender aonde está a origem da problemática? Sim, quando nós falamos da psicanálise sistêmica, diz o seguinte: nós olhamos para a criança e também para o seu agrupamento familiar, e todos os traumas ocorridos na família, nas gerações passadas, estão no inconsciente de todos nós, inclusive das crianças. E muitas crianças hiperativas, na verdade, desencadeiam no seu inconsciente um registro traumático e perturbador ocorrido em gerações passadas. E se não tivermos o mecanismo de ressignificar isso, dá-se a impressão que realmente a criança não tem conserto, a criança parece estar tomada por uma energia de descontrole. Mas na verdade o que é? O sistema familiar guarda arquivado os seus eventos e as crianças acessam, nós adultos também. Pedido de ajuda. Na verdade o hiperativo é uma forma de gritar e pedir ajuda, mas pasmem os senhores Mayush, nem sempre é um pedido de ajuda para si e muitas vezes para o sistema familiar. Com certeza. Uma forma então de desenvolver o TDAH é esse pedido de ajuda do sistema familiar. As crianças chamadas cristais, elas também são conhecidas como TDAH? Todas as crianças cristais e crianças índigas, elas recebem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? São crianças especiais, são crianças evoluídas e que vêm com uma missão diferente e que a educação delas precisa ser diferente. Agora, se os pais não compreendem, se os pais fazem um comparativo com um irmão que é quietinho, que é calmo, que é tranquilo, o outro é agitado, então eles usam aquela comparação e querem educar os dois do mesmo jeito. Não tem jeito. Nós, hoje, a comunicação, a informação está aí para todo mundo. Quem quiser saber sobre crianças cristais, entrem no Google, digite lá crianças cristais e vocês vão ver a grande gama de pesquisadores que falam das crianças cristais, que são maltratadas inclusive por causa da sua forma especial de ver o mundo. São crianças sensíveis, crianças totalmente amorosas, mas ao mesmo tempo crianças agitadas. Elas trazem uma missão muito importante para a Terra, talvez. Eu penso que mesmo com a idade de 1, 2 aninhos, elas já têm uma mente muito acelerada, como se fossem mais velhas, talvez pela responsabilidade que elas trazem na missão. Exatamente, como eu acabei de falar, o problema dos pais é que eles comparam o irmão agitado com o irmão quietinho, ou então o filho agitado com o filho da vizinha que é quietinho. E as professoras também. Elas querem enquadrar, ou até mesmo, não culpo as professoras, mas o sistema de educação não tem um olhar especial para cada criança. O pai, a mãe e os professores devem olhar de uma maneira mais específica para essas crianças, então. Tem que ter uma visão diferente. Nós estamos no século 21 e o universo está recebendo crianças com uma capacidade mental incrível. Tem um estudo que diz que depois dos anos 90, mais ou menos 80% das crianças que nascem são cristais. Inclusive, esses estudos comprovam o que nós estamos falando. São crianças extremamente inteligentes, capazes, questionadoras, mas que não são olhados como tal e tentam enquadrar essas crianças dentro de uma visão de todo mundo, como se fossem todas iguais. E nós sabemos que cada criança tem que ser olhada através do seu caráter, da sua maneira de ser, da sua maneira de ver o mundo. E essas crianças hiperativas, na grande maioria, são crianças cristais não compreendidas. E aí é que as mesmas pesquisas dizem que se as crianças cristais
não forem compreendidas, elas colocariam fogo no mundo. E é verdade. Dr. Celso, está acabando o nosso tempo aqui. Para finalizar esse tema, diz pra gente o que essas crianças realmente precisam. Minha querida mamãe, meu querido papai, você criança que foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu recado aos pais: olhem para seus filhos com amor, de uma maneira especial para cada um. Todos nós, seres humanos, somos únicos e diferentes. Não podemos enquadrar todas as crianças dentro de um mesmo olhar. Acabou o nosso programa e nós voltamos amanhã, né? Até amanhã. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos e eu te desejo muita, muita paz.